Bom, gente, então, a minha ideia é que a gente consiga criar uma pequena comunidade aqui aos domingos para falarmos um pouquinho sobre algum tema relacionado à espiritualidade. Então, bem-vindas as pessoas de todas as credos, de todas as crenças, de todas as fés. Esse é um espaço ecumênico, é um espaço interreligioso. Então, as pessoas que já me conhecem sabem da minha formação religiosa, sabem do meu caminho de reflexão propriamente da fé. Mas aqui nós vamos falar de assuntos mais amplos, que evidentemente são nutridos por essas raízes religiosas, espirituais, mas nós vamos tentar sempre aqui abarcar e trabalhar sempre com uma linguagem que possa tocar as pessoas, independentemente da maneira como elas compreendem Deus, como elas compreendem os sagrados. E vai ser muito bom que vocês possam aí participar junto comigo, dando dicas de como as coisas estão indo, comentando, partilhando, né? Chegou aí o meu amigo David, um oposto no ponto de vista político, mas um grande amigo no que tange ao carinho aos pacientes e à oncologia clínica, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse livro. Eu acabei optando por esse livro para nós começarmos a nossa reflexão, O Pequeno Príncipe. Essa é uma tradução da editora Agir. É um livro super curto. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, eu acho que vale a pena. É super simples, é um livro que muitos dos alunos, quando eu sugeri falar sobre esse livro, falaram que era um livro meio bobo até, né? Falou, puxa, mas começar com um Pequeno Príncipe, o que é que tem de espiritualidade em Pequeno Príncipe? Eu fui obrigado a ler Pequeno Príncipe quando eu era pequeno, tive que fazer trabalho de Pequeno Príncipe e eu não gostei do Pequeno Príncipe, né? Então, vamos ver se a gente consegue extrair. Eu não sou exatamente um crítico literário, a minha formação é em teologia, então o olhar que eu vou lançar sobre o Pequeno Príncipe é um olhar eminentemente teológico. Então eu vou olhar o Pequeno Príncipe como um livro que talvez possa ter algum caminho de espiritualidade entremeado pelo seu autor, né? Esse é o original em francês, Le Petit Prince. É sempre bom a gente, quando é possível, ter acesso ao original para entender melhor a maneira como o autor organizou as suas palavras, né? E vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o autor, o Antoine de Saint-Exupéry, é que ele é um autor cristão. Portanto, e não só cristão, mas assim como dizem várias biografias dele, uma pessoa bastante boa e uma pessoa conhecida pela sua bondade, pela sua gentileza, pelo seu senso de cristandade. Então, é interessante que esse livro ele vai estar permeado por essa formação cristã dele. E isso vai acontecer com vários autores que expõem em suas obras algum fundo moral ou algum fundo de formação das pessoas, né? Então, quando o Antoine de Saint-Exupéry escreve O Pequeno Príncipe e ele quer resgatar algumas coisas do coração das pessoas que ele chama de pessoas grandes, né? Quando ele faz isso, na verdade, ele só consegue fazer isso através de um caminho cristão, porque essa é a formação espiritual dele. Isso vale para todas as formas de espiritualidade. Então, um budista, se ele for escrever um livro sobre espiritualidade, sobre moral, por mais que ele tente escapar de certas raízes da sua formação, aquilo vai estar intrinsecamente presente naquilo que ele está escrevendo. Isso vale também, por exemplo, para outras obras. Quando a gente pega O Senhor dos Anéis, que é um livro que quem sabe a gente um dia converse aqui, O Senhor dos Anéis é um livro escrito por um homem extremamente católico, né? Embora ele talvez não tenha tido o objetivo de criar certas analogias, essas analogias estão presentes no texto conforme a leitura vai decorrendo inevitavelmente. Um outro exemplo, e talvez um outro livro que também dê para a gente discutir aqui num outro momento, são as Crônicas de Nárnia, escritas pelo C.S. Lewis, que era evangélico. Então, lá está, por exemplo, a figura do Aslan, né, do leão, é a figura de Jesus Cristo. Está claramente isso colocado no livro. Não fica difícil para um leitor, até um leitor não muito treinado em teologia, identificar essa comparação. Então, O Pequeno Príncipe, as relações e as comparações que eu vou fazer, eu não sei se o autor quis fazer. Honestamente, eu acho que boa parte delas não. Mas
ele nos deixou a obra dele e a gente vai poder se apropriar dela e fazer nossas reflexões. Que as minhas reflexões sejam apenas um caminho para as reflexões de vocês. Então, leiam o livro e procurem os seus próprios caminhos de espiritualidade nele, porque eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Bom, em resumo, para quem não conhece nada da história do Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é um morador de um asteroide, de um pequeno asteroide, que não se diz exatamente o lugar preciso dele, que inicia uma jornada interestelar através de um grupo de estrelas e ele vai passando por vários planetas e nessa passagem por vários planetas ele vai encontrando pessoas grandes e vai identificando nessas pessoas grandes determinadas características que causam a ele estranheza dentro do seu universo infantil. E ele vai passando por vários planetas, até que o último planeta que ele chega, o sétimo planeta, nós vamos ver que o número 7 é um número que tem uma importância muito simbólica. Ele chega no planeta Terra e ali ele tem um encontro com o aviador, né, que é um homem grande, fracassado, jogado no meio do deserto, às vésperas da morte. Evidentemente, ele tinha uma dificuldade ali de consertar o seu avião e provavelmente ia morrer ali no meio do deserto do Saara. E ele tem esse encontro com o Pequeno Príncipe. E esse encontro com o Pequeno Príncipe revela para ele uma série de coisas dele próprio, né? Remexe, de certa forma, na vida dele. E ele acaba tendo uma transformação na maneira dele de ver o mundo. Evidentemente, como nós vamos discutir o filme, nós vamos discutir o livro, eu vou acabar contando o fim do livro, mas é um livro bem antigo para eu dizer que isso é um spoiler, né? Mas me desculpem aí, eu vou tentar evitar os detalhes do fim do livro para não deixar vocês tão sem entusiasmo para a leitura posterior. Bem, então vamos começar com as reflexões. Eu também não treinei esse nosso debate, então eu não sei se vai dar tempo de falar tudo que eu tenho que falar em 1 hora. Me desculpem até eu estar falando um pouco mais rápido, é que eu estou vendo que vai ser um pouco difícil de colocar todos esses pensamentos aqui. Pois bem, acho que a melhor maneira de seguir o livro é eu falar eu vou tirar alguns aforismas do livro, alguns pequenos trechos do livro e a gente vai tecendo nossas reflexões. No início do livro, o aviador ele faz uma queixa de que um dia ele desenhou uma cobra que havia comido um elefante e que ninguém nunca interpretou aquilo como uma cobra que tinha comido um elefante, mas sempre interpretava aquilo como um chapéu, né? Porque ele via o formato. Para quem tem o livro e vai olhar lá as aquarelas do autor, né, você vai ver que, de fato, quando a gente olha o formato de uma cobra que comeu um elefante, parece um chapéu, né? E aí ele fala isso, que quando ele mostrava essa imagem para as pessoas grandes, todas elas falaram que isso é um chapéu, isso não dá medo a ninguém, né? E surpreendentemente, o Pequeno Príncipe, ele vai imediatamente, quando o aviador mostra para ele essa imagem, ele vai imediatamente identificar isso como sendo uma cobra que comeu um elefante. Ou seja, de certa maneira, já na visão que o Pequeno Príncipe tem de todas as coisas, ele tem uma visão que vai para além do superficial e vai para a essência das coisas. Então, essa já é uma crítica imediata do autor ao nosso mundo, digamos, civilizado, ao mundo dos adultos, que é esse mundo aonde nós nos apegamos excessivamente aos rótulos e às aparências que nós construímos, né? A criança, portanto, ela tem um caminho aberto ao mágico. Então, um dos olhares que o Pequeno Príncipe tem e ele nunca perde é a capacidade de olhar para o mágico, é a capacidade de olhar para aquilo que está além das aparências, é capaz de olhar para o transcendente. E aqui eu já começo a construir as pequenas pontes. Ele é capaz de olhar para o sagrado. O Pequeno Príncipe é o ser humano capaz de olhar para o sagrado. É o pequeno que é capaz de, dentro da sua pequenez, olhar para o transcendente, né? E ele fala, as pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. Então, ele já lança uma certa crítica para a maneira como nós olhamos o mundo. Aí nós vamos ver que isso vai se desenvolvendo ao longo do livro de uma forma muito clara. Tá? Felipe, mas de onde maneira e por que será que esse autor ele
encarna essa visão de mundo em uma criança. Não é por acaso. Se nós formos no livro, na Sagrada Escritura, se nós formos olhar na Bíblia, em Mateus 18, de 1 a 4, essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém, está escrito o seguinte: nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, é a maior no reino dos céus. Então, o Antoine Saint-Exupéry, ele traz uma criança para nos apresentar essa visão do sagrado e do essencial, e a visão daquilo que é necessário e importante para a nossa vida, essencialmente desse texto, né, que é da formação dele. Mas se nós formos olhar, por exemplo, a tradição budista, da perspectiva do desapego e da perspectiva de uma vida simples, né, isso não está, de certa maneira, tão distoante. Né? No cristianismo, particularmente no catolicismo, nós temos um escândalo de chegar à infância espiritual, que é essa jovem senhora, Teresa de Lisieux, uma francesa que morreu aos 24 anos no Carmelo e que viveu essa experiência da infantilidade espiritual, quer dizer, de uma vida espiritual de criança, né, de um caminho de humildade e vocação para o sagrado de uma maneira fantástica. Então, já fica a minha primeira recomendação de livro, os alunos já conhecem bem que as recomendações não costumam ser poucas, daqui a Obras Completas. É um livrinho fininho, dá para ler em uma tarde, num domingo entusiasmado. Pois bem, vamos lá. Então, esse é o ponto central de partida do livro. A humildade como porta de entrada para a espiritualidade. A humildade é a porta de entrada para a espiritualidade. Pois muito bem, e veja que interessante. Nós vamos, então, continuando nesse diálogo inicial do Pequeno Príncipe, como vão surgindo determinadas frases preciosas para nós. Na página 9 da tradução do português vem o seguinte: o aviador diz ao Pequeno Príncipe: a pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara. E aqui, de novo, eu tenho uma figura bíblica muito presente, que é a ideia do deserto. Quando nós olhamos os textos bíblicos de uma forma geral, e nós vamos ver, por exemplo, a experiência de Moisés no deserto, ou a própria tentação de Jesus Cristo no deserto por 40 dias, para o texto bíblico, o deserto é um espaço de reflexão e de transformação. As privações do deserto são espaços de encontro consigo mesmo, são espaços de abertura para o transcendente, para o sagrado. Então, nesse sentido, as crises são oportunidades de mudança e de conversão. E, sem dúvida, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de deserto. Então, o Pequeno Príncipe traz também uma mensagem para nós no dia de hoje, porque traz uma mensagem de que nós vivemos a limitação, como se o nosso avião tivesse caído no meio do Saara e agora nós estamos em casa, isolados e vivendo uma série de limitações, muitos até limitações econômicas, e de certa maneira isso pode ser um espaço para nós. Nós temos que aproveitar esse espaço como sendo uma oportunidade de mudança e de conversão. E seguindo em frente das pérolas e das frases que surgem do bate-papo do Pequeno Príncipe com o aviador, surge uma outra muito interessante. Diz o seguinte: quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir muito longe. Então, aqui uma outra frase interessante do Pequeno Príncipe, né? Por que isso? Porque um caminho de espiritualidade verdadeiro, ele pressupõe sempre uma constante revisão de vida e um movimento que não é um caminho que vai em frente. Então o camarada fala assim: eu estou pronto espiritualmente. Nós vamos caminhar numa linha com as minhas certezas. A vida espiritual, ela é uma espiral que vai para o céu, vai para cima, como você preferir chamar na sua religião. Por quê? Eu vou vivendo as mesmas situações, só que eu tenho que viver cada uma dessas situações de uma maneira diferente. De cada uma dessas situações, eu vou passando por elas,
de uma forma mais elevada. E é assim que eu ascendo espiritualmente. Então, não como uma linha reta, não como nunca revendo os meus princípios, mas sempre a partir de um processo de transformação. Então, o Felipe daqui a 10 anos, ele não pode ser o mesmo Felipe espiritualmente de hoje. Né? E como é triste quando nós vemos adultos, ou às vezes mesmo idosos, pessoas de 70, 80 anos, que têm a vida espiritual de um garoto de 17 anos. Porque não puderam, ao longo da sua vida, alimentar ou cultivar no seu jardim espiritual flores ou árvores mais resistentes e se contentaram com aquela grama. Né? Então, esse é um aviso do Pequeno Príncipe para nós. Olha, mantenham essa vitalidade das crianças. Não percam isso. Porque senão vocês vão acabar como os adultos, que nós vamos ver nas próximas páginas, como eles se dão nesses 7 planetas que ele visita. E aí, evidentemente, como eu já disse, o número 7 tem um valor bastante simbólico para nós. Bem, o capítulo 4, ele é um capítulo muito interessante, no qual o Pequeno Príncipe narra sobre uma conferência dada por um cientista turco que fala sobre a identificação do asteroide onde ele viveu, o asteroide B612. Então aqui a gente vê o cientista turco, né? E o Pequeno Príncipe faz uma crítica bastante vivaz ao fato dele ter sido julgado, né? Dele ter sido condenado nas suas ideias simplesmente porque se vestia de uma forma exótica. Simplesmente se vestia de uma forma diferente. E quando o presidente, lá, a liderança do país dele, obriga ele a se vestir de uma forma mais parecida com um estudioso, as pessoas passam a ouvi-lo. É novamente, para nós, uma reflexão profunda sobre a aparência das coisas. Sobre como muitas vezes a gente se deixa levar simplesmente pela perspectiva externa das pessoas, das coisas, dos valores, e não nos permite nos encantar pelo essencial, aquilo que mais tarde ele vai dizer na sua conversa com a raposa, né? Ele vai aprender com a raposa que o essencial é invisível aos olhos. Bem, então existe uma outra frase quando o Pequeno Príncipe está falando sobre o planeta, que ele diz o seguinte: para nós que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Somente me desapegando à superficialidade do mundo é que eu compreendo realmente o significado da vida. Então não dá para compreender o significado da vida se eu persisto no meu cotidiano mergulhado na superficialidade das coisas. No que eu vou almoçar hoje, no que eu vou jantar amanhã, nas contas que eu tenho para pagar, nos problemas que eu tenho no emprego, enfim. Em uma série de coisas que são colocadas para nós, só que na verdade são apenas a casca daquilo que a vida tem de mais significativo. E eu vejo isso muito no âmbito hospitalar. Quer dizer, quando nós nos adoentamos e nós somos despidos de todas aquelas preocupações e despidos até da nossa roupa e vestidos com a roupa padrão do hospital, quais são as preocupações e as reflexões que ficam? Quais são verdadeiramente os valores que sobram para os quartos de hospital à noite? Isso é o que eu vou levar. Então essa é uma mensagem que eu faço e eu acho que todos nós temos que fazer. Quando eu estiver internado no hospital à noite, o que sobrará para mim? Quer dizer, o que eu tenho para estar lá? Né? Isso é fundamental. Isso é uma medida indireta de que maneira se organiza a minha vida interior, a minha vida espiritual. Bem, o Pequeno Príncipe começa então a não falar do seu mundo, do seu planeta, através de distâncias, de medidas, enfim, de geografia. O Pequeno Príncipe começa a falar do mundo dele a partir das pequenas coisas. E ele fala o seguinte: no planeta dele, no planeta do Pequeno Príncipe, existem ervas boas e ervas más. Então, Antoine de Saint-Exupéry vai comparar o planeta do Pequeno Príncipe com o nosso coração. Onde ele vai dizer o seguinte:
que no mundo do Pequeno Príncipe, diariamente brotam pequenas raízes, pequenas plantinhas. E nessas plantinhas, o Pequeno Príncipe tem que estar sempre atento com o surgimento dos baobás. O que são os baobás? Baobás são árvores gigantes, que começam muito pequeninas, mas que podem destruir o planeta se não são cuidadas. Então aqui está um exemplo que o Pequeno Príncipe dá de um planeta destruído pelos baobás. Né? E o que o Pequeno Príncipe tem que fazer diariamente? Ele tem que limpar o seu planeta, ele tem que diariamente tirar os baobás do seu planeta. Porque eles crescem todo dia. Horas. A comparação aqui é inevitável com o mundo de virtudes e o mundo de pecado. O cristianismo vai chamar isso de pecado, essas paixões, esses desacordos da nossa vida com o amor de Deus. Outras religiões darão outros nomes, né? Mas de alguma forma a ideia aqui é de que o coração humano ele é capaz do bem e é capaz do mal. Ele é capaz das duas coisas. E que o homem sábio e que o homem aberto à espiritualidade e o homem que quer viver uma vida santa, uma vida boa para os outros e para si próprio, ele precisa arrancar o mal do seu coração diariamente. Então o Pequeno Príncipe, ele diariamente cultiva o seu coração. Então, é por isso que tantas tradições religiosas possuem orações diárias de pedido de perdão e diária de revisão de vida. Os monges, por exemplo, recitam uma oração chamada completas, né? Não só os monges, os religiosos de uma forma geral, e nessas completas, que são as orações antes de dormir, existe um período das orações unicamente destinados a uma revisão do dia a dia, uma revisão do cotidiano. Quer dizer, o que é que eu fiz de errado hoje para que amanhã eu não os repita? Quer algo mais antibalbado que isso? Então, eu tenho que ir desencravando isso na minha vida. Então, eu falo assim, uma traição matrimonial, ela não começa de uma maneira escandalosa, como um desejo de ter alguém fora do casamento, mas ela começa como uma pequena coisa. Ela começa como um pequeno olhar, ela começa como um pequeno desafeto, uma pequena ruptura. Né? Um assassinato, ele não começa com a destruição total da humanidade de alguém que mata outra pessoa. Ela começa com um pequeno pensamento, com um pequeno ódio. Então, todos os grandes pecadões nasceram pecadinhos. Então, esse processo de depuração do nosso coração é que vai impedindo que o nosso coração se transforme numa rocha velha cheia de baobás. Né? E é interessante que o Pequeno Príncipe descreve que é um trabalho árduo. Né? Ele até pede para o aviador que desenhe um carneiro para comer os malditos baobás, porque todo dia ele tem que ir lá e ficar retirando esse baobá, porque o planeta dele é como o nosso coração, do qual diariamente brotam coisas lindas, mas do qual diariamente brotam todas aquelas perversidades que nos fazemos ser seres humanos. E aqui eu queria destacar um caminho de espiritualidade importante, que é a questão da disciplina. Então, a espiritualidade, ela pressupõe disciplina, né? Então, é necessário que você tenha uma vida de oração disciplinada, tá? Um caminho de espiritualidade, ele pressupõe uma disciplina espiritual. Não é rezar quando eu quero, quando eu gosto. Hoje eu estou afim de dar uma orada. Aí pega um livro, tal. Não. Claro que esses arroubos de paixão pelo transcendente devem ser bem aproveitados. Mas nós não podemos somente depender deles para viver a nossa espiritualidade. Né? Bom, o aviador, ele começa a ouvir esse monte de coisa no meio do Saara, às vésperas da morte, ali desesperado para fazer o avião dele voar, porque ele tem que ir embora. Ele tem que sair do deserto, senão ele vai morrer. E aí ele se irrita com o Pequeno Príncipe. Ele fala assim, eu só me ocupo de coisas sérias. Então ele fala assim, e isso é muito comum no nosso encontro com a espiritualidade, que a gente ouça determinadas coisas ou determinadas mensagens espirituais, e a gente fala, não, isso não é para mim. Putz, eu tenho tanta coisa para pensar agora.
Não me venha com isso, sabe? Puxa, eu tenho que terminar minha tese, eu tenho que terminar um paper, eu tenho que terminar. Eu tenho tanta coisa para fazer, não me venha com isso. Então veja como o autor nos mostra uma resistência intrínseca do homem adulto, do aviador, diante desse contato com as coisas belas, né, que o Pequeno Príncipe apresenta para ele. E há algo mais sério do que a nossa vida espiritual? Quais são as coisas sérias para mim? E essa é uma pergunta que eu acho que vale muito nós fazermos essa reflexão. Bem, como eu disse, o mundo do Pequeno Príncipe é um mundo onde surgem coisas ruins, mas surgem coisas belas. E eis que no mundo do Pequeno Príncipe surge uma rosa. Né? Surge uma belíssima flor, que para ele é uma única rosa, que para ele é a rosa, né? É a rosa das rosas. Para quem está vendo aqui, né, no livro, um dia surge essa rosa. E o Pequeno Príncipe se apaixona por essa rosa. Ele se apaixona por ela, pela sua beleza, pela sua candura, pela sua... ele se apaixona, ele se deixa seduzir por ela. Né? Só que ele percebe, esse pequeno príncipe, que a sua rosa, né, é como nós, é como um ser humano. Ela é cheia de vaidades, ela é cheia de exigências, ela é cheia de mentiras. E o Pequeno Príncipe se desapaixona por ela. Né? Ele faz uma série de coisas por ela e que ela devolve com mentiras, e que ela coloca ele para trabalhar, para fazer uma série de coisas. E em uma hora, ele não tolera mais conviver com aquele amor conflituoso com a rosa, e ele decide que ele vai embora. E em determinado momento, ele diz o seguinte: quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar naquela despedida. Adeus, disse ele à flor, mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse finalmente. Peço-te perdão, procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, completamente sem jeito, com a redoma nas mãos. Não conseguia compreender aquela delicadeza. É claro que eu te amo, disse a flor. Foi minha culpa não perceberes isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga essa redoma, não preciso mais dela. Pois bem, ele mostrou... não demores assim que é exasperante. Tu decidiste partir, então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Então é interessante, quando você lê o arco do pequeno romance do Pequeno Príncipe com a sua flor, com a sua rosa, é o encontro e o desencontro de duas pessoas que se gostam. Tá? Que muitas vezes, por pequenos problemas, por pequenas exigências, por pequenos conflitos do dia a dia, né, se sentem injustiçados na relação amorosa, como se a relação amorosa tivesse sempre que ser simétrica e sempre tivesse que ser sem exigências, né, como numa visão romântica. E de repente, no momento da despedida, o Pequeno Príncipe parte, né, a Rosa se declara e percebe que o ama, mas ela faz um meia-culpa, que ela não permitiu que ele visse aquilo. Né? E de certa maneira o Pequeno Príncipe, até o final do livro, perceberá que também amava a sua flor, né? E vai ao final manifestar uma grande vontade de retornar a ela. Mas é um grande dilema do encontro com o outro. Tem uma passagem, né? A gente fica caçando as passagens bíblicas aqui para tentar construir pontes, que eu nem sei se o autor pensou, mas tem uma que eu gosto muito, que é um livro escrito por São Paulo, né, que é uma carta ao povo aos Colossenses. No seu capítulo 3, versículo 12 e seguintes, diz o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros
e perdoando-vos mutualmente. Acho que São Paulo não poderia ter sido tão feliz ao encontrar uma palavra que mostre a maneira como a gente deve se relacionar uns aos outros. Sempre, né? Suportando-vos e perdoando-vos. Né? Então, maior é aquele que é capaz de perdoar a fraqueza do outro, e não aquele que é fraco. Né? Então, que essa experiência do Pequeno Príncipe, né, nós vamos ver como uma série de problemas vão acontecer nessa viagem do Pequeno Príncipe, simplesmente porque ele e a Rosa não foram capazes de exercer esse suportai-vos e esse perdoai-vos mutuamente por caminhos de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Né? E alguém aí colocou frutos do Espírito, é isso. Na teologia cristã isso está bem presente. No planeta do Pequeno... Bom, isso eu já falei. Bem, o Pequeno Príncipe, então, ele inicia a sua rota pelos 7 planetas. E aí ele vai passar por 7 planetas e vai encontrar 7 figuras que vão identificar aquilo, certos vícios que Antoine de Exupéry quer denunciar. Então ele vai encontrar um rei, um homem vaidoso, um beberrão, ele vai encontrar um empresário, né? Depois ele vai encontrar o acendedor de lampiões, um geógrafo e, por fim, o aviador. Então, são 7 os caminhos pelos quais, as figuras, os grandes homens que o Pequeno Príncipe vai encontrar. Né? E sempre essa preposição. Ele é o Pequeno Príncipe, o grande homem. Pequeno Príncipe, grande homem. Então, o Pequeno Príncipe encontra o rei. Né? E esse rei é um monarca, um cara que mora sozinho num planeta, e fazia questão que sua autoridade fosse respeitada. O planeta era minúsculo, né? E sobre quem reinaria esse rei? Ele não era só um monarca absoluto, ele era um monarca universal. Né? Ele tem a visão de que ele é, na verdade, o grande governador de todas as coisas. Ele se empodera de um certo valor de si próprio, onde ele, mesmo sem ter poder sobre nada, se considera poderoso sobre tudo. De todas as passagens que esse arquétipo do orgulho traz, um dos mais preciosos é um momento em que ele diz o seguinte: ele convida o Pequeno Príncipe para ser o ministro da Justiça. E o Pequeno Príncipe fala: olha, mas se só vivem nós dois aqui nesse planeta, quem é que eu vou julgar, né? E aí vem uma frase que eu acho muito interessante, que sai da boca do Pequeno Príncipe, do rei, que diz o seguinte: tu julgarás a ti mesmo. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar aos outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Então, mesmo na boca desse arquétipo do orgulho, o autor coloca uma lição interessante. Tu julgarás a ti mesmo, e é o mais difícil. Né? E isso vale para nós. Como é que nós fazemos o julgamento de nós próprios? Né? Das duas umas, ou às vezes nós somos rigorosos demais conosco mesmo, ou às vezes nós somos, e mais frequentemente, somos mais excessivamente permissivos conosco mesmo e com as nossas nossos erros, né? Bem, no segundo planeta, o Pequeno Príncipe encontra um vaidoso e diz o seguinte: para os vaidosos, os outros homens todos são seus admiradores. E isso vale excessivamente para os dias de hoje. A vaidade ela é um malefício da alma tão presente que hoje ela passa de uma maneira tão disfarçada que a gente nem percebe. Né? Mas, infelizmente, as mídias sociais, embora sirvam para que a gente possa nos encontrar nesses momentos de dificuldade e sirvam para que a gente reveja pessoas distantes, muitas vezes elas alimentam, de certa maneira, esse espírito de vaidade. Mas são instrumentos que podem ser usados para o bem ou para o mal. Né? Mas são instrumentos poderosos, né?
onde as pessoas estão sempre preocupadas se elas são mais bonitas do que as outras, se elas são mais poderosas do que as outras, se elas são, se as pessoas estão gostando dela ou se não estão gostando dela, né? Se tem 30 pessoas ou 200 pessoas acompanhando o que ela tem a dizer. E os vaidosos só ouvem elogios. Então, esse é um bom termômetro para a gente saber se nós somos pessoas vaidosas. Se quando nós ouvimos elogio, nós paramos e nos alegramos com aquilo e só ouvimos quem nos elogia, ou se nós nos dispomos a ouvir críticas, ainda que essas críticas machucam. É óbvio, todo mundo que ouve uma crítica não gosta disso inicialmente, né? Mas não é o sentimento inicial que vale. O que vale é o que você vai fazer com aquilo, se você de fato ouviu aquilo, né? Terceiro lugar, no terceiro planeta, o Pequeno Príncipe encontra o bêbado. E na figura do bêbado, ele encontra o vício, né? Ele encontra o ensimesmamento. Então, no bêbado não está só a drogadição pelo álcool, mas está o ensimesmamento. Então, é o processo no qual todas as minhas energias se voltam aos cumprimentos das minhas vontades. Tudo que eu faço está circularmente voltado para atender àquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu tenho entusiasmo de fazer. E esse ensimesmamento viciante levam as pessoas, quer dizer, levam todos nós a certos círculos onde nós não conseguimos mais nos conectar com as pessoas, como se estivéssemos constantemente bêbados, né? Como se estivéssemos constantemente dominados pelas nossas próprias paixões e pelas nossas próprias pulsões. Pois bem, no quarto planeta, o Pequeno Príncipe encontra o empresário, um homem que diz possuir as estrelas, né? E ele conta todas as estrelas do mundo. E o Pequeno Príncipe pergunta, mas de que vale para você contar todas as estrelas, né? E aí ele fala assim, e que você faz com todas elas, né? E ele fala, eu as administro. E ele passa a vida inteira administrando as estrelas. Todas as estrelas são deles. Mas aquelas estrelas não servem de nada para ele, além da posse em si. O empresário é um olhar para nós sobre o nosso coração na maneira como a gente acumula coisas, na maneira como a gente se torna escravo e devoto do nosso próprio trabalho. Quando a gente olha e nós vemos que os nossos objetivos de vida, essencialmente, estão vinculados a adquirir e possuir coisas. E essas coisas vão ficando tão complexas que você passa cada vez mais tempo cuidando delas. Então você passa cada vez mais pagando boletos e pagando seguros, né? De coisas e coisas e coisas e coisas. E aí você fala assim, não, quando eu me aposentar eu vou curtir essas coisas, né? E aí quando você vai se aposentar é tarde para curtir essas coisas, né? Então esse é um ensinamento que o Pequeno Príncipe traz para nós, de que nós jamais invertamos a relação de posse, né? Que nós possuamos as coisas, o dinheiro, e não que essas coisas nos possuam. Então que nós tenhamos para nós aquilo necessário a vivermos confortavelmente, vivermos de uma maneira digna, mas que essas coisas não tomem propriedade do nosso tempo e do nosso objetivo. Bem, isso também é claro, aqui resgatando mais um texto bíblico, que pelo adiantar do tempo não dá para a gente se aprofundar tanto, mas em Mateus 6,24 vai estar lá, não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Então, isso vale também para outras tradições. Quando nós vemos, por exemplo, a tradição islâmica vai nesse sentido, né, de uma submissão completa a Deus. Quando nós vemos, por exemplo, e eu volto sempre à tradição budista, que é uma tradição que eu conheço um pouco mais de perto por leituras. Então, na tradição budista, esse caminho de desapego, né, mesmo, por exemplo, os irmãos espíritas, né, de certa maneira, um dos caminhos de evolução da alma é por meio do desapego progressivo à materialidade das coisas, para que se possa verdadeiramente evoluir o espírito, né? Então, essa mensagem de desapego à materialidade, ela fica muito presente e circulando ao longo das diversas religiões. E por fim, no quinto planeta, o Pequeno Príncipe encontra o acendedor de lampiões. O acendedor de lampiões, quando você olha no primeiro olhar, né, você tem a impressão de que ele é um cara que está fazendo o trabalho dele, né?
de que é um cara que vai lá e acende e apaga o lampião dele. Mas na verdade é um homem preso, é um homem escravizado, né? Uma assim, nós somos escravizados por certos ritos, por certas práticas fossilizadas no nosso comportamento. Então, sempre quando algo fossilizado impedir que você evolua espiritualmente, que você desenvolva a sua espiritualidade, repense. Tá? Esse é o caso desse amigo aqui dos lampiões. Nosso tempo vai se esgotando, como vocês podem ver, tem ainda um bocado de anotações aqui, mas eu vou pegar pelo menos os tópicos principais para deixar vocês bem curiosos em relação à leitura do livro. Né? O geógrafo é o sexto planeta. O Pequeno Príncipe ele encontra um explorador que não explora o seu próprio mundo. Ele encontra um profundo conhecedor de todas as realidades, mas que não conhece a sua própria realidade. Ele encontra a hipocrisia. No sexto planeta, o Pequeno Príncipe encontra a hipocrisia. Ele encontra alguém que não explora o seu mundo, mas impõe aos outros um fardo que ele mesmo não toma para si. Então, esse é um encontro que o Pequeno Príncipe tem com o geógrafo. E esse eu acho que também é um vício que a gente precisa constantemente lutar no nosso coração. E por fim, na Terra, no sétimo planeta, circulando esse número 7, que é um número de plenitude, né? O Pequeno Príncipe, ele se encontra ele se encontra no deserto, né? Mas antes de encontrar o aviador, ele tem dois encontros. O primeiro é com a serpente. E de novo o Pequeno Príncipe traz um arquétipo bíblico, né? Ele encontra a serpente que o Antoine de Exupéry encarna, de certa maneira, nessa figura da serpente, a figura da mentira, a figura que o texto bíblico também traz no livro do Gênesis com a imagem da serpente, né? Que é uma figura mentirosa, né? A grande mãe da mentira. Essa serpente é a serpente que vai matar o Pequeno Príncipe na hora dele voltar para o mundo dele. Né? Só que a serpente, ela está enganando o Pequeno Príncipe, porque ela diz que devolve ele para o primeiro mundo, mas não é isso que ela está fazendo. Ela quer matar o Pequeno Príncipe, mentindo para ele. Né? Só que o Pequeno Príncipe é que engana a serpente, porque ele não morre. Ele, na verdade, volta para o seu planeta de origem e transcende, e vive eternamente na imagem e na visão do aviador. Né? E ele vai para sempre viver de uma forma eterna. Sem dúvida, aqui é o arquétipo da ressurreição. Então aqui, de certa maneira, a vitória do Pequeno Príncipe sobre a morte da serpente traz à nossa memória a vitória de Jesus Cristo sobre a morte na ressurreição. Evidentemente que isso é um arquétipo. Eu não sei se o Antoine de Exupéry quis fazer isso daqui. Né? Eu não tenho certeza disso. Tomara que sim, né? Mas é a maneira como eu interpreto essa vitória do Pequeno Príncipe sobre a morte. Tá? Pois no fim, nós temos ainda alguns minutinhos para nós falarmos sobre... eu tenho 10 minutinhos para falar do encontro sobre o Pequeno Príncipe e a raposa. Esse encontro é maravilhoso, porque a raposa ela vai ser a grande educadora do Pequeno Príncipe no amor. A raposa ela vai educar o Pequeno Príncipe naquilo que é essencial no relacionamento entre duas pessoas. A raposa ela vai ensinar ao Pequeno Príncipe que o amor, né, ele exige de nós paciência. Quando nós vemos a raposa, ela vai dizer o seguinte, ela tem um segredo para falar sobre o amor. Né? Ela fala sobre esse processo de cativar, no processo no qual o ser amado se transforma a realidade das coisas. Isso é religião, espiritualidade pura. Na onde é somente a partir do amor, a partir do momento que eu amo o outro, é que eu mudo a realidade das coisas simplesmente por amar.
Então isso se dá claramente na minha relação afetiva com Deus. Se eu amo a Deus e se eu amo o divino, o transcendente, me coloco a caminho, é esse amor que vai transformar toda a realidade das coisas. É esse amor que vai mudar a maneira como nós podemos ver tudo ao nosso redor. A Cláudia está me perguntando se eu acho que o Pequeno Príncipe é uma metáfora para Jesus. Eu acho que não. Acho que essa não é uma preocupação do autor, mas em determinados momentos o autor ele encarna em Jesus, ele encarna no Pequeno Príncipe alguns ensinamentos cristãos. Eu acho que no Pequeno Príncipe existem passagens arquétipicas cristãs, mas eu não acho que ele seja propriamente uma imagem de Jesus Cristo, porque, evidentemente, há uma limitação muito pequena nos ensinamentos que o livro nos traz, mas ele é, na verdade, um arquétipo bíblico. Né? E eu queria deixar aqui uma outra passagem da palavra da raposa, né? Que eis o meu segredo, e é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Né? Essa é a parte, eu acho que é a parte mais famosa do livro, né? É a parte que a gente mais usa aí nas nossas postagens, né? E que, na verdade, resume, de certa maneira, aquilo que o Pequeno Príncipe quer nos ensinar. De que o essencial é invisível aos olhos, de que somente a partir de um olhar para o outro, de um olhar para o divino, paciente, disciplinado, caridoso, humilde, manso, é que é possível que eu veja nas pessoas o seu verdadeiro valor. Né? Não só nas pessoas, mas nas realidades de todas as coisas. Né? Então eu convido vocês, existem mais inúmeras reflexões, mas acho que a gente acabaria atabalhoando muitas delas se eu fosse fazê-las aqui. Né? O Pequeno Príncipe retoma outros arquétipos bíblicos, como o poço, como o encontro com as águas, como a água como um sinal de espiritualidade abundante. Então, essencialmente, essa é a mensagem que eu tinha a passar para vocês sobre esse livro do Antoine de Saint-Exupéry. Eu queria aproveitar, então, já deixar esse convite, né, no próximo domingo, nesse mesmo horário, às 8 horas, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre a regra de ouro. O que é a regra de ouro, vocês vão saber no próximo domingo, né, para nós entendermos melhor do que se trata isso. Tá? E convidar também na terça-feira, vou estar junto com o Guilherme Avanço no Instagram dele, falando um pouquinho sobre espiritualidade e saúde. Né? Falar um pouquinho sobre a importância da espiritualidade propriamente no âmbito da saúde das pessoas. De que maneira a espiritualidade pode influenciar a maneira como você enfrenta as doenças suas e da sua família e das pessoas que você cuida e gosta. Tá? Então nós vamos fazer isso na terça-feira, vai estar aqui no meu Instagram também, vai estar lá no Instagram do Guilherme Avanço. E no domingo que vem já convido vocês às 9 horas para nós falarmos um pouquinho sobre a regra de ouro, que é a regra que permeia todas as religiões. E eu vou fazer essas reflexões a partir de um livro que deveria estar perto aqui de mim, mas não está. Que está neste livro aqui, o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Tá? Então, acho que esse é um livrinho bem legal também para a gente ler, e é a partir daqui que eu vou tirar algumas reflexões. Talvez a gente possa, ao longo desses domingos, mergulhar na obra do Lewis e curtir um pouco esses livros juntos. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês, um bom domingo, fiquem com Deus. Tá? Aos meus familiares, saudades grandes de que a gente possa se reencontrar em breve. Aos amigos, alunos, catequistas e novos amigos que a gente se encontrou aqui. Foi uma honra estar com vocês e que a gente possa nos ver no próximo domingo, nesse mesmo horário e aqui nesse mesmo lugar. Tá bem? Um abração, um beijo grande para todo mundo e a gente se vê.